Habilitem-se e venham jogar, já percebeu que pode ganhar grandes prémios e o Mundial está à porta e é na RTP. Existem muitos óleos naturais, mas por vezes não sabemos bem o que escolher ou quais escolher para aliviar uma dor de cabeça, uma constipação, enfim. Vamos por isso aprender a criar a nossa farmácia natural com a aromaterapeuta Liliana Santos. Um aplauso para a Liliana. Boa tarde e bem-vinda, Liliana. Muito obrigada por estar connosco. Bom, antes de falarmos sobre este livro, que vai ser uma revolução, espero eu, na casa das pessoas, não é? Porque de facto nos pode ajudar e de maneira a encontrar de uma forma natural uma resposta para algumas questões do nosso dia-a-dia, gostava de lhe perguntar de onde é que lhe nasce esta paixão, porque eu sei que há aí uma mudança de vida com o nascimento da filha, não é? Exatamente, foi mesmo isso. Foi a partir do nascimento da minha filha que eu procurei soluções naturais para cuidar da nossa saúde e da nossa família e eu própria procurei toda a informação necessária para poder construir a minha box SOS, como eu chamo, à minha farmácia natural. Exatamente. Mas quando nós falamos de óleos naturais, é exatamente o mesmo que óleos essenciais? Exatamente. Okay. Nós vamos utilizar, podemos perfeitamente utilizar na nossa farmácia natural apenas óleos essenciais e óleos vegetais. Todos eles naturais. Exatamente. Então, vamos começar por onde para nós conseguirmos orientar-nos e ajudar as pessoas lá em casa? Então, para construirmos uma farmácia natural, eu considero que existem 3 grandes etapas. Primeiro, conhecer ingredientes naturais que nos possam ajudar. Depois, saber utilizá-los e, numa terceira etapa, construir a nossa farmácia natural, ou seja, as nossas soluções naturais. Exato. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar que, de facto, pode ser muito simples. A partir do momento que nós sabemos o que fazer e quando utilizar, podemos ter as nossas soluções naturais em casa. Então vamos às constipações, pode ser? Pode ser. Por exemplo, para as constipações, o que eu sugiro para uma farmácia natural mais simples, termos as soluções prontas a usar sempre que necessário. Não esperar ter o problema para poder fazer a nossa solução natural. E nós no livro temos então várias receitas, entre aspas, soluções naturais prontas a usar. E podemos utilizar um roll-on como este. Eu já coloquei aqui óleo vegetal. No caso, foi o de grainha de uva, é isso? Exatamente, coloquei de grainha de uva, podia ser outro, desde que seja um óleo vegetal de boa qualidade e puro, podemos utilizar. E depois podemos juntar óleos essenciais. E no caso da questão da constipação, por exemplo, podemos utilizar o óleo essencial de lavanda, que vamos, depois aqui no livro temos o número de gotas exato que podemos utilizar, quantas vezes ao dia. Mas aposto que a Liliana sabe de cor, não é? Sim, pois, exato. De fazer. Tudo vai depender do membro da família, se é um adulto, se é uma criança. E temos também no livro várias soluções diferentes para consoante as idades de cada um dos elementos da família. Mal abriu, veio logo um cheirinho maravilhoso. É verdade. Então colocamos aqui, neste caso eu vou colocar, suficiente para um adulto, 10 gotas cada óleo essencial. Mais uma. Neste caso utilizei a lavanda e vou utilizar também aqui a árvore do chá, estou só à procura dele, está aqui. E vamos utilizar também então 10 gotas. Qual é que é esse? Árvore do chá. É um óleo essencial. É excelente. Estou só aqui a contar. 5, eu estou também 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Então, é um excelente óleo essencial antibacteriano, antifúngico, antiviral. Portanto, para situações de constipações, até mesmo gripes, podemos utilizar este óleo essencial. Depois de enchermos então o nosso roll-on. Exatamente. É ainda mais simples. Podemos aplicar, por exemplo, ao longo da coluna, podemos aplicar atrás aqui na nossa nuca, podemos aplicar em vários pontos do nosso corpo para podermos então ter o efeito terapêutico deste óleo essencial. E isto é tão simples quanto aplicar na zona desejada e esperar então o efeito, que costuma ser bastante rápido, que é o caso dos óleos essenciais. E podemos fazer várias soluções diferentes para consoante as necessidades. Então, por exemplo, para a ansiedade, que é um dos temas que infelizmente está na ordem do dia. É verdade, é verdade. Então, se tivermos um roll-on também com óleo vegetal, podemos recorrer também à lavanda, que eu ainda há bocadinho falei que de facto é um óleo essencial. Eu normalmente uso a lavanda em difusor. Também. Está a contar. Eu vou falando, não faz mal. É que uma pessoa não consegue fazer tudo. Exatamente, podemos utilizar no difusor, porque é relaxante. O efeito vai ser o mesmo, sendo no difusor e sendo aplicado na pele. Portanto, vamos poder utilizar para a ansiedade nos nossos pulsos e daí fazermos um roll-on, que vamos poder inalar ao longo do dia. A lavanda é um excelente óleo essencial e também o óleo essencial de Ylang Ylang, que é um óleo essencial ansiolítico natural. Portanto, temos aqui um excelente óleo essencial para a nossa ansiedade. Só esperar que alguns demoram um bocadinho mais. E depois de fazermos aqui a nossa mistura, vamos aqui só colocar. Então podemos aplicar ao longo do nosso dia, de manhã, à noite, antes de irmos dormir para uma noite. Para pessoas que dormem, de facto, têm algumas dificuldades, podemos aplicar nos nossos pulsos e podemos
inalar perfeitamente e vamos ter o efeito então terapêutico da lavanda e do ylang-ylang como ansiolíticos naturais. Não, e de facto estamos a falar de um rolão que podemos usar na mala para momentos em que nos sintamos mais ansiosos durante o dia, por exemplo, coloca-se e é simples e estamos a falar de tudo natural, o que é uma grande vantagem para a nossa saúde, atenção, não é? Vamos então dar outra, dores de cabeça. Então, dores de cabeça também muito recorrente, não é? Aquela solução que todos nós devíamos ter lá em casa também. Então aqui em vez de estar sempre a tomar comprimidos, não é? Cada vez temos uma dor de cabeça. Não é? E ter o roll-on já pronto a usar vai permitir mesmo isso. Temos uma dor de cabeça, é só pegar e usar. Exatamente. Não temos que estar a contar gotas de óleos essenciais. A toda a hora, não é? A toda a hora, não é? E aqui eu poderia utilizar um hortelã-pimenta, por exemplo, como este que aqui temos. E poderia utilizar também a lavanda, porque também ela é relaxante e analgésica. Portanto, vamos ter aqui uma boa combinação de óleos essenciais para aplicar, por exemplo, neste caso, seria aplicar perfeitamente aqui nas têmporas ou mesmo aqui na nossa testa. Então, vamos aqui. Eu de vez em quando também utilizo. Houve uma altura no confinamento, uma pessoa andava assim mais ansiosa, até punha nas plantas dos pés, antes de dormir, punha as meias, que era inverno e estava frio, e dormia que nem... Sim, uma princesa. Perfeitamente. Exato, e não é preciso tomar nada, a verdade é essa, é preciso respeitar e conhecer os óleos essenciais, não é? Exatamente. Piolhos. Portanto, mas este é um preventivo, que é curioso, não é? Portanto, quando os miúdos começam a escola, etc., pode surgir a possibilidade de terem piolhos, e o que é que se deve colocar? Então, podemos pegar num frasquinho de spray, eu trouxe este, é mais fácil, qualquer, claro. Um frasco de spray e utilizamos o óleo essencial de árvore do chá, que podemos colocar algumas gotas de óleo essencial. E depois de colocarmos, no livro temos o número de gotas exato, mediante a idade. Exatamente. Mais uma vez temos de adaptar. Normalmente estamos a falar de crianças, não é? Claro. Exatamente. E aqui vamos poder juntar, por exemplo, água e vamos poder vaporizar o cabelo da criança antes mesmo de ir para a escola. Vai permitir aqui ser preventivo. Boa ideia. A mim disseram-me uma coisa uma vez e a verdade é que, olha, não sei se resulta ou não, mas os meus filhos nunca tiveram piolhos e na turma normalmente há. Também são rapazes, é mais fácil não ter, não é? Ter os cabelos mais curtos. Que era pôr, mas eu já fazia isso antes, portanto foi meio diferente, era pôr água de colónia no cabelo, sempre. Olha, não sei se é bom ou se é mau, a verdade é que eu sempre pus, mas porque gosto que eles andem lindos e cheirosos, e nunca aconteceu nada. O que é que foi preciso em termos de estudo e de investigação para chegarmos a este livro, Liliana? Então, aqui temos vários anos de estudo a uso pessoal e também a uso profissional. Eu comecei a minha formação em França, onde aprendi inicialmente, como todas as famílias começam, a aprender para usar em si mesmas. Certo. A aprender a utilizar. Depois de começar a aprender a aromaterapia, comecei a fazer outras formações para poder ajudar outras pessoas, porque havia uma grande necessidade de várias pessoas que me pediam ajuda neste sentido. Então aqui temos várias formações de uso pessoal, mas também de uso profissional, que me permitiu ser aromaterapeuta e ajudar tantas famílias neste momento. Mas ajuda quando as pessoas compram este livro e ficam a saber aquilo que a Liliana quer passar, mas não só, quem quiser chegar assim como é. Então, existem várias formas de poder chegar até mim, mas a verdade é que pode ser neste momento através do livro para pessoas que conseguem aprender e fazer elas próprias, mas também existe a possibilidade de fazer acompanhamento, em que fazemos de facto sessões de acompanhamento e de aconselhamento em aromaterapia e para além disso também formação, porque eu própria também dou bastante formação no Instituto Português de Aromaterapia, que permite as famílias aprenderem a usar e também alguns profissionais a serem profissionais de aromaterapia. No seu caso, a verdade é que sentiu que diminuiu em muito o uso de medicamentos em casa? Completamente, completamente. Eu própria, este livro tem aqui um passo a passo de 21 dias que garante a construção da farmácia natural. É só fazer o que está mencionado e que já foi testado por mais de 250 famílias que funciona. Portanto, está aqui muito testado já. Liliana, essa é a sua farmácia natural em casa, portanto é assim uma espécie de caixa de emergência, mas de óleos naturais. O que é que não pode faltar? Que tipo de óleos é que a pessoa tem que comprar e deve comprar? Tudo vai depender de família para família. Eu, no livro, também ajudo a perceber o que é que precisa de cada uma das famílias, porque nem todos temos os mesmos problemas. Mas podemos perceber que óleos essenciais muito recorrentes e fantásticos para todas as famílias, o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de árvore do chá, o óleo essencial também de eucalipto, por exemplo, e, por exemplo, um tomilho, que é também anti-inflamatório. Portanto, temos aqui 4 óleos essenciais, diria desta forma, que são muito úteis para a maioria das soluções naturais que nós vamos precisar de utilizar. E também temos que confiar onde é que compramos os óleos naturais, não é? A verdade é que devem de ser puros, de boa qualidade e de preferência nacionais. Exatamente, é aquilo já que eu agora. também defendo. Muito.